sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências. E vamos à nossa aula número 9, com objeto de conhecimento, sistema excretor e sistema urinário. Detalhamento, anatomia e fisiologia do sistema e doenças renais. E vamos à nossa aula. Olá! Vamos falar sobre o nosso sistema excretor e sistema urinário. O sistema excretor também é conhecido como sistema urinário e é responsável por um dos principais processos do nosso organismo, produzir e eliminar a urina. Esse processo é um mecanismo utilizado pelo nosso organismo para a eliminação de substâncias tóxicas e em grande quantidade, ou seja, os nossos excretas. Quando nós pensamos em sistemas, nós sabemos que eles trabalham de forma integrada. Mas se nós pudéssemos destacar dois grandes sistemas que trabalham de forma sincronizada, nós teríamos o nosso sistema cardiovascular, que faz, através do impulsionamento do sangue, a distribuição de nutrientes e oxigênios para as nossas células, para o nosso funcionamento, vem em contrapartida quem? O nosso sistema excretor, o nosso sistema urinário. Por quê? Porque o sangue faz a circulação, ele distribui o oxigênio, mas ele recolhe também o quê? Essas substâncias tóxicas que foram eliminadas e que vão ser excretadas aonde? No nosso sistema excretor. Por isso, ele é o principal responsável pelo controle da quantidade de água eliminada pelo nosso organismo. É pela excreção de sais minerais e das excretas nitrogenadas. Professora, aí tem uma palavra que eu não conheço, excretas nitrogenadas. As excretas nitrogenadas aqui representando é o quê? O processo de digestão das proteínas, lembrando que no processo de digestão das proteínas nós vamos ter aminoácidos. E dentro desses aminoácidos, na eliminação disso, nós vamos ter o quê? A ureia, a amônia, né? E o ácido úrico. Então, esses excretas passam pela eliminação dentro do nosso sistema excretor. Então, essa excreção garante, assim, o equilíbrio das condições fisiológicas do nosso organismo. Ou seja, o nosso sistema excretor também está diretamente relacionado com a nossa homeostase, que é esse equilíbrio interno do nosso organismo. Então, como funciona o sistema excretor? Trata-se, né, do nosso principal responsável pelo controle da composição química. Vamos aqui destacar composição química do ambiente interno. Eu não falei que o nosso sistema ele está diretamente ligado com a nossa homeostase, com o equilíbrio interno? Então, os órgãos envolvidos nessas funções são os rins, a bexiga, a ureter, a uretra. Então, quando qualquer um deles é afetado, todo o sistema acaba sofrendo interferências. Também é uma coisa que eu sempre falo, é um sistema que a gente tem que ter a maior atenção, o maior cuidado, sempre fazer o seu check-up, o seu exame de urina, para que você veja e acompanhe o funcionamento dos seus rins, né? Fazer o exame de ultrassom, analisar qualquer funcionalidade, tá? Então, vamos dar o seguimento à nossa estrutura do nosso aparelho urinário. Então, aqui nós temos, como foi dito, o nosso sistema urinário, ele é composto por dois rins, que estão aqui, essas estruturas, certo?
Professora, eu estou vendo que tem uma estrutura branca aí em cima. São as nossas glândulas suprarrenais ou adrenais, que fazem parte do nosso sistema endócrino, mas que ficam localizadas acima do rim. Então, nós vamos ter o uréter, que é o canal que liga o rim à bexiga. Então, nós temos 2 uréteres, a bexiga e a uretra. Tendo aqui, ó, a veia cava, falamos de veia, nós estamos falando de que a saída de sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônio e excretas. E que foram eliminadas no rim, na verdade. E entrando, nós temos a artéria, trazendo o oxigênio e trazendo o material que será eliminado. Então, para os órgãos que atuam no sistema excretor, para eliminar os resíduos das reações químicas que o nosso corpo produz, diferentes órgãos desempenham funções de extrema importância. Conheça a seguir quais são esses órgãos, como eles atuam no sistema excretor. Então, vamos analisar agora o nosso rim, fazer aqui um corte nessa estrutura. Então, observe que o rim, ele tem esse formato que lembra muito um feijão, certo? Tem de 10 a 14 centímetros e 6 centímetros de largura. Ele vai ter a sua pelve renal. Quando se fala de cálculo renal, ele ocorre aqui nessa parte, aqui nessa estrutura, ó. Aqui que são formados nossos cálculos renais, quando não se tem uma vida saudável, quando não se faz um controle da alimentação, se tem uma alimentação rica em sódio. Então, aqui é nesse pedaço da pelve renal que se cria os cálculos renais. Nós temos a medula renal, que é essa estrutura aqui mais laranjadinha, parecendo um triângulo, e o córtex renal, que é essa parte laranja mais clara. E aqui por fora nós temos a cápsula fibrosa, que é formada também pelo tecido conjuntivo. Então, os rins são esses órgãos em formato de feijão. Apresentam cerca de 10 centímetros de comprimento, pesa 150 gramas, estão localizados junto à parede posterior do abdômen, abaixo do diafragma. Então, os rins, eles têm estruturas que são os néfrons, que são as estruturas funcionais do rim e que ocorre a filtração do sangue e a formação da urina. Os néfrons são células especializadas que eles têm numa quantidade de 1 milhão a 1.200.000 dentro desse rim. Então, cada néfron é formado por um corpúsculo renal e um túbulo. O corpúsculo consiste em um emaranhado de capilares glomerular envoltos por uma estrutura chamada cápsula glomerular ou cápsula de Bowen. Vamos olhar essa estrutura detalhadamente. Então, aqui, ó, nós temos o rim e aqui se faz um corte para que a gente observe o quê? A estrutura do néfron. Então, a cápsula glomerular, essa cápsulazinha aqui, ó, onde nós temos dentro o glomérulo, é onde a corrente sanguínea, dentro dos capilares da corrente sanguínea, através da alta pressão exercida, vai fazer a passagem do sangue, das substâncias que estão no sangue para dentro do glomérulo, que vai fazer a filtração e vai descer pelo túbulo torcido proximal e dando seguimento até a alça de Henle, que vai dando continuidade até o túbulo distorcido
distal. Então, esse túbulo contorcido proximal aqui é a parte do néfron que recebe o filtrado glomerular, que sofre o processo de absorção e excreção das substâncias. Então, a partir desse momento aqui é que é feita essa absorção e excreção das substâncias, que vai dando continuidade para o ducto coletor até a formação da urina. Então, os uréteres são os ductos que levam a urina do rim para a bexiga, e a bexiga urinária é um órgão muscular oco, formado pelo nosso tecido liso muscular, que serve de reservatório para a urina e gradativamente distende-se conforme este produto acumula-se. A uretra é um órgão que garante a eliminação da urina para o meio externo. Nos homens, a uretra termina no pênis. Já nas mulheres, a uretra termina na vulva. Então, vamos observar aqui, ó. Passou lá pelos néfrons, fez a filtração do sangue e formação da urina. A urina vai vir pelos uréteres, descer até a bexiga, que é esse músculo, e a partir do momento que nós temos por volta de 300 ml dentro da nossa bexiga, já há um sinal do nosso sistema nervoso avisando que a gente está com a bexiga já um pouco cheia, já começa a dar aquele incômodo, certo? E a capacidade máxima da nossa bexiga de acumulação da urina é por volta de, no máximo, 1 litro. Contudo, você não pode fazer isso. Por quê? A urina, ela tem o quê? Excretas, certo? E ali nas suas células da bexiga, se você mantenha presa aquela urina, o que vai ter lá? Vai ter um processo de contaminação. Então, quando você retém a sua urina, você propicia o quê? A proliferação de micro-organismos, certo? Então, nós falamos ali que a uretra dos homens é maior do que a uretra das mulheres, por isso que nas mulheres, quando a gente retém essa urina, nós temos uma propensão maior a infecções urinárias. Então, a excreção através da urina inicia em um processo realizado pelos rins. Eles funcionam como um filtro que retém as impurezas do sangue e deixa em condições de circular pelo organismo. Então, a urina é o resultado dos processos de filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Vamos olhar mais de perto essa imagem. Então, na nossa formação da urina, nós vamos ter a arteríola aferente, como eu falei, que vai passar pela cápsula de Bowen, forçando dentro do glomérulo, através da pressão, né, que as substâncias passem para a cápsula de Bowen, fazendo o processo de quê? De filtração. Então, aqui dentro, o sangue está chegando, trazendo as impurezas. Aqui, a pressão que ocorre força a saída das impurezas, que vão para onde? Para a cápsula de Bowen, ocorrendo o nosso primeiro processo de filtração. Então, o nosso primeiro processo de filtração. O sangue vai sair de novo pela arteríola eferente e aí nós vamos ter o processo de reabsorção, dando seguimento para nosso processo de secreção e havendo a excreção com a formação da nossa urina, que é o nosso último processo.
certo? Então, primeiro a filtração, que vai ocorrer dentro da cápsula de Bowie, depois a reabsorção, quando o sangue já sai na arteríola eferente, e a secreção da urina através da excreção e formação da nossa urina. Agora vamos para as diferenças entre o sistema urinário masculino e feminino. Aqui você observa bem aquilo que a professora disse, que a uretra do homem é maior, podendo chegar a 20 centímetros, e a uretra da mulher é mais curtinha, por volta de 5 centímetros, e próxima do que? Da nossa região anal, o que favorece a contaminação. Então, se de repente você faz na hora da sua higiene, faz de maneira incorreta, você pode trazer contaminações da região anal para a sua região da vagina e ali contaminar o nosso canal da uretra, certo? Então, tem que ter atenção desde o momento até da sua higiene de forma correta para evitar contaminações dentro do seu trato urinário. Então, a uretra masculina é maior do que a uretra feminina, enquanto a uretra masculina possui cerca de 20 centímetros, a feminina apresenta apenas de 4 a 5 centímetros. Então, agora nós vamos conhecer algumas das doenças renais mais comuns. Então, com isso, vem a atenção para o quê? Se a gente tem, como o nosso sistema excretor, ele é importante, né? E você tem que ter o maior cuidado, evitar a proliferação, a atenção à cor da sua urina, fazer os exames regulares. A urina, por exemplo, quando você toma um medicamento, quem aí já tomou um medicamento para verme que altera a cor da urina? Né? Dali você já pode observar, né, como o seu corpo realmente, o seu sistema excretor, ele está metabolizando tudo o que está ocorrendo dentro do seu corpo. Entrou um produto químico que alterou, e você já consegue visualizar até pela alteração da cor da sua urina. Assim como também, se você está com uma glicose alterada, muito alta, às vezes os homens, né, fazem xixi mictório, que respinga no chão, ali você vai conseguir visualizar a manifestação de insetos, dando um indicativo que aquela urina está com uma alta composição de glicose. Então, significa que dentro do corpo alguma coisa está desregulada. Então, vamos para as doenças renais mais comuns, como a infecção urinária, que são mais incidentes em mulheres devido ao tamanho da nossa uretra, contudo, nos homens também acontece. E aí, os homens, eles têm um problema, porque o sistema urinário, ele serve a uretra, ela vai servir tanto para o canal urinário, como também para o sistema reprodutor. E por essa dupla função da uretra, o que acontece? O organismo acaba mascarando. Então, quando o homem vai apresentar um quadro de infecção urinária, essa infecção já está muito mais alta, muito mais agressiva. E ali ele vai precisar tomar uma medicação muito mais forte. Contudo, a infecção urinária, o tratamento é o quê? Beber água, porque não só pela infecção de micro-organismo que acontece na uretra, como também pela deficiência de água. A água dentro do nosso corpo, comprovadamente, ela é essencial. E o nosso sistema urinário, ele vem aí para nos lembrar, para nos fixar isso, da importância da água, porque eu preciso consumir diariamente, no mínimo, 2 litros de água, porque, imagina, o sangue está circulando, o sangue está sendo filtrado, eu preciso eliminar, e isso precisa de quê? De água para que isso seja
fluidificado para que seja eliminado de forma correta e não se concentre, propiciando assim o quê? As doenças renais. Outra doença renal comum é o que? O cálculo renal, conhecido como pedra nos rins. Esses cálculos renais, eles são acumulados dentro daquela estrutura que eu mostrei para vocês aqui, certo? Ou então, quando ela se desloca, que ela já passa pela uretra até chegar à bexiga. Segundo dizem, essa dor de eliminação desses cálculos renais é a dor mais próxima do que o parto natural para as mulheres. Então, é uma dor muito grande. E também você imagina o quê? Que ali são vasos super pequenos, de espessura super pequena, então qualquer molécula grande, ainda mais sólida, para passar, com certeza vai causar muita dor. Então, aqui serve a atenção de quê? Novamente, a gente ter cuidado com a nossa alimentação, não inserir o sal na alimentação, evitar, né? Às vezes, a pessoa às vezes põe a comida na boca, nem provou direito, já vai e joga um salzinho por cima, que diz que gosta da comida mais salgada. Esse sal que você joga por cima da comida é o mais propício ainda a formar o cálculo, porque aquela comida mais salgada que você faz, pelo menos a substância está ali diluída, né? E na forma de cristal a ser ingerida, ela é mais fácil de não ser metabolizada pelo nosso corpo. E a outra doença, que por consequência é qual? A insuficiência renal, que é uma doença extremamente grave, caracterizada pela dificuldade dos rins de filtrar o sangue e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, essa insuficiência renal, você só vai perceber, infelizmente, quando o seu órgão parar. Porque a insuficiência renal, ao contrário do cálculo renal, que você vai sentir uma dor, que você vai ter uma crise, que você vai ali ser medicado, você vai ter um diagnóstico. Então, você vai ter um acompanhamento até você fazer o processo da excreção daqueles cálculos. A insuficiência renal, não. Infelizmente, quando o seu rim der algum problema, é porque ele já está parando de funcionar. E aí, a única alternativa que nós temos é, a priori, para a manutenção da vida, fazer o quê? A hemodiálise. E a hemodiálise é um processo também dolorido, porque imagina, vai ter que ter pressão para puxar o sangue do seu corpo, passar numa máquina que vai fazer a filtração que o seu órgão faria e devolver para o seu corpo. Então, a pessoa que tem, que o rim para, que ela é diagnosticada com essa insuficiência renal, ela tem que fazer esse processo no mínimo 3 vezes por semana. E isso até conseguir um transplante. E no Brasil, apesar de nós sermos referência em questões de transplantes, o nosso SUS ter uma estrutura para isso, mas falta o quê? As doações. As pessoas não se disponibilizam, não se cadastram para fazer doação, ou quando tem morte, né, que pode ainda doar os órgãos, a família não se dispõe. Então, para você que chega num quadro de insuficiência renal, infelizmente, é algo muito preocupante. Então, vamos beber água para que a gente nunca chegue nisso e cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso peso, se manter com uma vida mais saudável. E vamos para os nossos cuidados com isso, né, com a importância desse órgão, como foi dito, vamos cuidado com os nossos rins. Então, o rim, como é dito, é fundamental para mantermos o funcionamento do nosso organismo. Ele tem ali o papel de eliminar o que não é bom, de manter o equilíbrio interno. Então, para isso, você deve tomar alguns cuidados para que ele continue realizando suas funções. Entre as principais recomendações médicas
tá? Isso não é só a professora Aldaléia que está aqui passando para vocês, mas é uma orientação do Ministério da Saúde, que é o quê? Não consumir sal em excesso, né? Aquilo que eu falei, ter cuidado com sal, principalmente aquele que você quer estar jogando ali na forma sólida sobre a comida. Beber a quantidade de água adequada, ou seja, eu bebo muita água. Será que você bebe realmente os 2 litros de águas mínimos necessários? E isso vai variar conforme o seu peso? Então, você vai fazer um cálculo para saber a quantidade de água. 2 litros seria o normal, mas dependendo se a pessoa for mais alta, né, com peso maior, ela precisa de até mais litros de água. Então, beber a quantidade adequada de água, lembrar que isso é a limpeza que o nosso organismo precisa. Não fumar, porque quando você fuma, você está inalando, você está levando para a sua corrente sanguínea substâncias nocivas para o seu corpo, que vão ser filtradas, vão ser metabolizadas aonde? Lá no seu rim. Manter o peso ideal, ter atenção ao peso, né? Manter ali aquela atividade física, porque essa atividade física vai manter ali a sua pressão arterial, a sua taxa de glicose, controlar, né, a sua diabetes, a sua pressão. Então, isso é importante, porque o diabetes, o que é o diabetes? É o açúcar. E o açúcar no sangue, a glicose no sangue é o quê? Uma macromolécula. É como também se fosse um grande cálculo, uma grande coisa que o nosso organismo não consegue metabolizar. E a pressão sanguínea também, a pressão normal nossa é de 12/8 e acima considerada pressão alta acima de 14/9. 14, pressão sistólica, e 9 seria a pressão de diástole. E além disso, é importante que sejam feitas avaliações periódicas desse órgão, uma vez que a prevenção é o melhor remédio para as diversas enfermidades. Então, como eu disse, fazer o seu exame de urina, fazer a ultrassom, buscar fazer a ultrassom do seu rim para ver como é que ele está funcionando, se está tudo bem, e se manter saudável. Evitar fumar, evitar o álcool em excesso, porque o álcool também é muito nocivo para o nosso sistema urinário, certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e essa foi a nossa aula de hoje.